Bom dia, sexto ano. A gente vai começar um conteúdo novo hoje de sistema nervoso, tá certo? O capítulo 20 do livro. Vamos lá? Deixa eu compartilhar essa tela com vocês. Vocês vão precisar prestar muita atenção, tá certo? Aí eu vou mostrando os slides e depois a gente abre para fazer algumas perguntas. Ele é um conteúdo bem legal, mas precisa ter atenção, tá certo? Ele é relativamente grandinho, mas bem importante. Vamos lá. Sistema nervoso, tá certo? Eu acredito que vocês já devem saber que o cérebro é o nosso centro de comando, né? Tudo que a gente faz é por conta do nosso cérebro. A gente viu aqui nos professora. capítulo 20. Eu não sei exatamente que página. Deixa eu olhar aqui. Eu não estou com o livro de vocês aqui. Alguém pode olhar no índice, por favor? Página 240. Ótimo, obrigada, Emanuel. A gente viu lá nos órgãos dos sentidos que os nossos órgãos captam os estímulos, que é o quê? Cheiro, alguma coisa que a gente vê, né? Gosto das comidas, coisas para a gente chocar. Qualquer que seja o estímulo do ambiente, ele recebe e manda para o cérebro interpretar. Então, se a gente não tem um cérebro funcional, né? Nenhum desses estímulos ia ser interpretado, a gente não ia saber o que estava acontecendo se não fosse pelo nosso cérebro. O nosso sistema nervoso ele é formado pelo nosso cérebro e por vários nervos que estão por todo o nosso corpo e são conectados a ele. Então, vocês têm terminação nervosa na língua, nos ouvidos, na ponta dos dedos, tá? Na ponta dos pés, por todo o corpo de vocês, há terminações nervosas. Tudo bom, não precisa fazer antes, não tem problema se você não fez a inscrição. Eu mandei o link para o grupo dos pais, todo mundo recebeu. Se você não viu, aí é outra história. E eu mandei em setembro e mandei de novo semana passada. Aí você não pode fazer. 240, né, Manuel? A página do livro? Tia. 240. Ótimo. Quem quiser acompanhar pelo livro Sistema Nervoso, a página é 240. Vamos lá. Tá certo? O sistema nervoso. Qual a principal função dele? Tá certo? Não tem problema nenhum, tá certo? Ninguém vai ficar sem pontuação, porque é uma Olimpíada online, né? Algumas pessoas conseguem se inscrever, outras não, tá certo? Não tem estresse, ainda mais porque ela caiu com as provas de vocês, aí ficou pior ainda, porque pode ser que atrapalhe, né? Então, quem tiver livre, se tem o que fazer, quiser lá para se divertir fazer, beleza. Quem não quiser também não tem problema. O sistema nervoso ele é responsável pela adaptação do organismo, gente, ao ambiente, né? Como a gente falou lá, através dos sistemas, né? Ele vai sentir o ambiente, a gente vai se adaptando. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, né? Como as condições dentro do próprio corpo, né? E elaborar respostas que se adaptem a essas condições. Por exemplo, eu vejo que vai chover muito hoje em Arapiraca. Eu vi na previsão do tempo, eu olhei para o céu, vi que estava tudo preto. O que é que eu faço? Eu preciso sair de casa, mas o que é que eu faço? Pego um casaco, pego um guarda-chuva e saio, né? Porque eu não vou sair num toró, né? Sem uma proteção, né? Sem um guarda-chuva e sem um casaco. Eu vou ficar doente, né? E impossibilitado de chegar a qualquer lugar sem ter pelo menos um guarda-chuva. Então, o cérebro de vocês, ele elabora respostas para qualquer problema na vida de vocês. Por exemplo, pandemia. Os alunos não podem mais ir à escola. Qual foi o cérebro da maioria dos professores do sistema de educação? Vamos começar a fazer a aula online. Assim, eles não vão ter tanto prejuízo e vai evitar o contato enquanto a gente resolve esse problema, né? Então, foi uma coisa que surgiu do nada, que nunca tinha acontecido antes, e aí a gente começou a usar ferramentas que nunca tínhamos usado antes. Claro que a educação à distância já existe há bastante tempo, para a faculdade, para adultos, né? Mas ela é muito diferente disso que a gente faz agora. A educação à distância, o professor ele não responde os alunos, ele só fica lá falando, né? Acho que quem tem pai que fez EAD sabe como é. Esse novo modelo de educação, ensino remoto, isso aqui é coisa de 2020, certo? Ele está sendo construído com vocês. Vocês estão ajudando a construir, tá certo? O que funciona e o que não funciona. Alguns países já usavam,
né? Os Estados Unidos já usavam para dar aula para presos. Então, se o cara da cadeia quer estudar, aí ele recebe um tablet e aí ele fica com esse tablet para assistir aula, né? Só durante o período da aula e fica lá assistindo pelo tabletzinho, o professor também fica vendo ele por um tablet e um celular. E é assim que o sistema prisional lá libera a educação. Aqui não, aqui a gente tem escolas dentro dos presídios. A unidade básica, gente, ou a célula básica do sistema nervoso, ela é chamada de neurônio, tá certo? Ela é bem legal e ela tem algumas peculiaridades. Ela é capaz de perceber as mínimas vibrações que ocorrem em torno de si, tá certo? Reagindo com alteração elétrica que percorre por toda a sua membrana. Essa alteração elétrica a gente chama de impulso nervoso. Então, toda vez que você tem uma ideia, é porque os seus neurônios estão lá funcionando, recebendo esses impulsos nervosos, tá certo? E elaborando respostas que a gente chama de ideia. Eita, tô com problema com essa maquete. Tive uma ideia, vou usar isso, vou usar aquilo. Tudo isso é resposta dos neurônios de vocês a um problema qualquer. Vamos lá. Esse aqui é o neurônio, tá certo, gente? Olha aqui. Vocês estão conseguindo ver eles aqui no quadro? Sim, a gente já tinha visto ele antes, né, professora? No livro. Uhum. A gente já tinha estudado ele antes, umas introduçõezinhas, agora a gente vai estudar de novo mais aprofundado. Esse aqui é um neurônio, tá certo? E aqui é por onde passa o impulso elétrico, essa eletricidadezinha, tá certo? E é aí que a gente vai tendo as ideias, construindo os conhecimentos e tal. Aqui tá ele sem a proteção, aqui tá ele com a proteção. Na verdade, ele é assim, ó. A gente chama essa proteção de bainha de mielina. Vocês já assistiram o filme de japonês, que o japonês tira as espadas deles de uma proteção? O nome daquela proteção é bainha. Bainha. Então, você tirou a espada da bainha. Isso aqui é homenagem àquela estrutura, tá certo? Então, é a bainha de mielina, que é a proteção do neurônio. Aqui tenho toda a descrição de todas as partes deles, mas não precisam ficar preocupados com tudo isso, tá? Nem tudo isso vocês vão ter que aprender agora nesse momento, só mais para frente. Então, essa parte aqui que parece ramos de uma árvore, a gente chama de dendrito, tá certo? A função dele é captar os estímulos. Então, esses galhos aqui vão entender os estímulos do ambiente, certo? Essa parte aqui do meio, que tem esse núcleo roxinho, a gente chama de corpo celular, tá certo? É onde estão a maioria das organelas da célula nervosa. A gente tem o axônio, que é o cordão que está por dentro da bainha de mielina, né? Ele faz a transmissão do impulso nervoso, né? Transmissão dessa eletricidadezinha aqui, tá certo? De um neurônio para o outro. A gente tem a bainha de mielina, né? Que ela protege, né? O axônio, né? Isola esse impulso elétrico para que ele não se perca no seu cérebro, que ele fique ali onde ele tem que ficar, né? Para você não sair esquecendo das coisas. Tá certo? E por último, nas pontinhas a gente tem um nódulo de Javier, tá certo? Que é o finalzinho do neurônio. Aí aqui mais uma vez eles, tá certo? Como os neurônios se comunicam, gente, né? A comunicação dos neurônios, ela pode acontecer de duas formas, né? Pode ser um fenômeno químico ou um fenômeno elétrico. O fenômeno de natureza elétrica, né? Eles são chamados de impulsos ou sinapses, tá? Por exemplo, hoje eu estou ensinando você sobre o sistema nervoso. Digamos que o ano acabe, né? Fiquei de férias. Aí passou o 7º ano, a gente não trabalhou sobre isso, chegou no 8º ano, tem sistema nervoso de novo. E eu faço uma pergunta, ou o seu novo professor, e do nada você responde, né? E todo mundo olha para você, olha, ele lembra, que massa, porque você teve uma sinapse, certo? Você construiu um conhecimento e quando você precisou dele, ele saiu da sua cabeça e você pôde usar. É assim que a gente faz com várias coisas na vida, né? Quando alguém pergunta o seu nome em inglês e você lá manda um My name is fulano, ou qualquer coisa que você aprendeu e você põe em prática. As 4 operações que vocês aprenderam na escola, o uso da tabuada. Oi. Uma perguntinha. Esse fenômeno, ele é raro de acontecer ou é normal? É normal, tá certo? Principalmente na idade de vocês, tá certo? Quanto mais jovem a gente é, mais normal ainda a gente ter sinapses. Até quando vocês aprendem coisas bestas, quando vocês são bebês e de repente vocês falam uma coisa, os pais de vocês ficam admirados que vocês falaram aquele tipo de coisa.
É porque você ouviu em algum momento, aprendeu e usou, né? As 4 operações, ou aprender a escrever, ou aprender o alfabeto, né? Toda vez que vocês leem, vocês estão realizando sinapses. Vocês estão lembrando de como juntar as letras e como formar palavras com elas, todos os dias, certo? Professora, Oi. tanto que minha primeira palavra foi Dinho, que é o nome do meu pai. Só que, porque minha mãe ficava falando muito Dinho, Dinho, Dinho. Aí, quando eu era criança, minha primeira palavra foi Dinho e mãe. Normalmente as palavras que a gente mais escuta, né? Então, é sinapse, né? É onde esses neurônios se comunicam. Então, quando a gente tem respostas, né, que a gente sabe que veio de muito tempo atrás, normalmente a gente teve uma sinapse, tá certo? E impulsos, né? Eles são transportados pela membrana nervosa. Impulsos nervosos são quando a gente tem o problema e a gente cria uma solução. Ah, eu tive uma ideia para isso, eu tive uma ideia para aquilo, vamos fazer desse jeito. Aí você teve um impulso nervoso, tá certo? Então, essas são as formas elétricas dos neurônios se comunicarem. É quando um neurônio seu grudou no outro e respondeu ali aquela pergunta. Vocês têm milhares e milhares e milhares de neurônios, tá certo, gente? Eles estão morrendo diariamente, tá certo? Se for comparar vocês e eu, mesmo eu tendo estudado por mais tempo, sendo mais velha, né? Se fosse falar de inteligência celular, vocês são muito mais inteligentes do que eu, porque vocês têm uma quantidade muito maior de neurônios do que eu, né? Se fosse medida assim. Claro que nem todos os neurônios de vocês ainda foram usados, né? Eles ainda não construíram tanto conhecimento, mas eles vão. Mas significa o quê? Que vocês têm uma capacidade de aprender muito maior do que a minha atualmente. Porque eu tenho 3 vezes a idade de vocês, praticamente. Então, eu tenho 3 vezes menos chances de aprender se comparado a vocês. Porque o cérebro de vocês, no momento, está em melhores condições. E os fenômenos de natureza química, professora, como são? Esses são a partir dos chamados neurotransmissores, né, os mensageiros químicos, que a gente também chama de hormônio, que é um assunto que a gente vai estudar depois que a gente terminar esse aqui, tá certo? Então, a gente tem hormônio para felicidade, a gente tem hormônio para tristeza, tá certo? A gente tem hormônio da preguiça, tem hormônios femininos, hormônios masculinos, hormônios para produzir leite materno, se você for fêmea, tá certo? Uma porção de hormônios para tudo. E a gente chama as coisas de sentimentos, né? Mas na verdade não são sentimentos, não são coisas que uma pessoa tem, outra não tem, né? Boa parte do que você sente é por conta dos seus hormônios, né? Então, sentimentos são questões químicas do seu cérebro, tá certo? É um assunto bem legalzinho. A gente vai estudar mais para frente, tá certo? Então, a parte química são sinapses, a parte elétrica são sinapses e impulsos, e a parte química são os hormônios, que a gente chama de neurotransmissores, tá? São hormônios que atuam no cérebro e fazem a gente ter algumas respostas, tá? Tem hormônio que faz a gente ficar mais estressado, com raiva, hormônio que faz a gente ficar mais calmo, e por aí vai. O impulso nervoso, tá? Como ele é, tá certo? A gente tem, por exemplo, sensores em todo o corpo, né? Vou usar a pele. A gente tem um sensor na pele, tá certo? Quando alguém te dá um beliscão, aí o seu músculo ele se flexiona, tá certo? O neurônio motor ele leva o impulso do seu músculo que sentiu a dorzinha do beliscão até a sua medula espinhal aqui nas suas costas. A medula espinhal conduz, né, para o neurônio acessor. Esse neurônio de sensações, ele manda a sua informação para o neurônio sensorial lá no seu cérebro. E aí você entende que alguém te machucou, e aí você vai ter as respostas, né? Que é sentir dor e imediatamente fazer com que aquilo passe, né? Empurrando a pessoa para um lado, ou beliscando ela também, para se vingar, alguma reação que seja de quando a gente leva um beliscão de alguém. Claro, eu estou falando de alguém, um coleguinha, né? Claro que se a gente levar um beliscão da nossa mãe, a gente vai só aceitar e pronto, né? Aprontou. Se levar um beliscão é porque aprontou. Ninguém leva um beliscão à toa. Mas é assim que todo o processo acontece através dos nossos nervos até chegar a dorzinha lá no nosso cérebro. Tá certo? Parece que a dor chega antes da gente ser tocado. Não, mas não. Ela só chega quando a gente realmente é tocado. Mas a gente já pode sentir medo, né? Quando a mãe ameaça, a gente já pode sentir aquele medinho, então a gente começa a chorar antes de apanhar. Então, né? Porque tem um sistema nervoso melhor do que todo mundo. Nem apanhou, a gente já tá chorando. Que, na verdade, é uma estratégia, né? Para ela ficar com pena e não bater.
Conheço bem essa estratégia, já usei muito. Então, oi, bate-papo. É normal ter essa sinapse? Se é normal acontecer sinapses o tempo todo, sempre vai acontecer, mesmo que você não sinta tão forte, né? Mesmo que as pessoas não notem, mas se tudo que você está fazendo hoje, até lembrar de como usa o Zoom, são sinapses constantes, tá? Você está realizando sinapses a todos os instantes. A estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos é o axônio. É aquele cordão lá do neurônio, tá certo? O cordãozinho que fica protegido pela bainha. O impulso nervoso, né, se propaga por um único sentido. Então, tem uma direção. Ele vai do corpo celular até o final, né, na fibra nervosa. Eu falei para ele dar papo. Ô, professora, Oi. em algumas pessoas a sinapse ela é um pouco diferente ou é tudo normal? A Em mesma algumas coisa. pessoas, ela pode ser um pouco diferente. Ela pode ser muito, 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 muito mais rápida, né? Aquelas pessoas que a gente diz, eita, como fulano é inteligente, eita, como fulano pensa rápido, eita, como Sim, fulano responde professora. bem sobre pressão, né? Eu conheço algumas pessoas... Professora, Oi. assim, se o professor de história perguntar alguma coisa a mim, eu respondo. Agora, nessa hora aqui, eu não tô lembrando mais de nada de história. Se o professor fazer uma pergunta agora, eu lembro. Então, é porque você tem sinapses mais rápidas para aquele tipo de conhecimento. Tem gente que tem sinapses mais rápidas para cálculos. Por exemplo, eu amo fazer cálculos de cabeça. Eu amo. Isso me deixa muito Ele feliz. tem isso, professora. Porém, soletrar me deixa muito triste. Eu tenho sinapses pobres para soletrar. Tipo, saber, professor, eu gosto muito de calcular quanto é 3 elevado a 5 vezes 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 4, que é igual a 7.600. Aí, Isso e aí você ela não decorou. sabe qual é a resposta? Então, Não. vai depender muito das suas preferências, né? Tem gente que tem sinapses rápidas para absolutamente tudo. Você joga uma bola de basquete nela, ela tá de costa, ela sente, né? E vira. Isso é uma resposta nervosa também. Então, tem pessoas que têm inteligências mais desenvolvidas, algumas mais que outras, então ela vai conseguir responder algumas coisas mais do que outras. Por exemplo, se você aprende muito facilmente sobre ciências, você tem inteligência ambiental super desenvolvida. Então, você vai ter facilidade para responder questões científicas. Ou a inteligência lógica matemática, que é que o Rian tem, de adorar responder questões de cálculo, né? Você responde questões de história, então você tem inteligência argumentativa. Aqueles alunos que arrasam nas competições de soletrar, que a escola faz de vez em quando, não sei se fez esse ano, por conta da pandemia, não sei se fica legal pela internet, né? Que podem acontecer enroladinhas básicas, né? Mas quem responde rápido competições de soletrar, né, tem inteligência linguística, então tem sinapses linguísticas mais rápidas e assim por diante, né? Quem pratica esporte é muito bom. Você bota qualquer coisa para aquela criatura fazer e ela é boa em tudo. Ela corre rápido, joga futebol bem, joga basquete bem, joga vôlei bem, né? Faz ginástica e não se cansa, é porque ela tem inteligência motora, né? Muito desenvolvida e assim por Eu diante. acho que motor é melhor, né, professora? Nada. Eu sou péssima, por exemplo. Para mim, aprender a dançar, a fazer exercício, tudo é muito difícil, eu sou Eu sou desconjuntada. fã de pegar os passos rápidos. Significa que você tem a É inteligência mais motora bem fácil contar os desenvolvida. 27 ossos da mão, né, professora? É mais divertido. Com toda certeza é mais fácil contar os ossos do corpo inteiro do que eu aprender uma coreografia. As pessoas estão indo para a esquerda, eu estou indo para a direita. Né? A professora, como é o seu cérebro? Ele vê ao contrário? Eu acho que sim. A aula de zumba comigo é muito engraçada, eu desisto logo. A professora tá indo para frente, a senhora tá indo para trás. Exatamente, é bem assim. Então, minha inteligência motora é terrível. Na verdade, eu tenho poucas inteligências desenvolvidas, né? Poucas. Porque eu não fiz tudo que eu deveria ter feito na idade de vocês. A capacidade de desenvolver essas inteligências na idade de vocês, ela é mais fácil. Mas eu não praticava esportes, eu não dançava, né? Eu não Eu amo li correr. tanto quanto eu deveria, eu até que lia bastante, mas não tanto quanto eu poderia ter lido, né? Eu vim aprender a gostar professora, de ler adulta já. Oi.
Sabia que o objeto existe em várias formas, só conseguimos fixar ele em uma forma olhando para ele ou medindo. Porque, simples, por exemplo, eu tô vendo aqui um ursinho, eu coloco meu dedo na frente, eu foco no meu dedo, aparece 2 ursinhos. Só consegue perceber, focar em um quando você fixa o olhar. A gente gosta de brincar muito com isso quando é criança. Vamos terminar aqui para poder fazer a chamada já, gente. Deixa eu terminar essa parte do impulso nervoso e eu vou parar para fazer a chamada. Continuando, né, sobre esses impulsos nervosos, que grande parte das vezes eles são estimulados pelos nossos 5 sentidos, né? Os dendritos, eles sempre conduzem o impulso nervoso naquela mesma direção, tá, do cordãozinho de onde a gente viu aquela corrente elétrica passando, né? O axônio, por sua vez, conduz o impulso em direção às extremidades, já ao final, longe do corpo celular, para que realmente a informação vá chegando, né? Então, ele vai conduzindo. Vocês têm vários neurônios, a gente tem tanto neurônio ligado um no outro, gente, que dava para dar uma volta na Terra, certo? Mas vocês vão estudar melhor sobre isso lá na faculdade de vocês, um pouquinho lá no ensino médio, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Quantos minutinhos eu tenho? Tenho um minutinho só. Eu vou parar para fazer a nossa querida chamada, tá certo? Sou superdotada de ela sente sinapse. O Anderson perguntou aqui, quando uma pessoa é superdotada, ela sente as sinapses? Algumas pessoas sim. Eu já ouvi falar que tem gente quando tem uma ideia ou quando o conhecimento sai ou ela aprende, ela sente uma dorzinha de cabeça, né? Eu sinto essa dorzinha de cabeça quando me forçam demais, tipo, me colocam uma coisa bem difícil para resolver. Aí eu fico pensando e resolvo. Quando eu sofro muito para resolver, eu sinto dor de cabeça. Isso é uma característica. Agora, sentir assim, olha, veio, não, você não sente, você só responde, né? Não é no impulso, você tem a sinapse, então o conhecimento aparece, você tem o impulso e responde. Mas para você é natural. Digite, Anderson, não consigo entender nada do que você fala. Nem sei se ele me entende. Vou pegar aqui o Teses para fazer a chamada de vocês. Então, todo mundo aí preparado? Os que estão... Ana Lívia está entrando na aula agora. Não acredito. Professora Ana Lívia. Professora. O ruim é que já como hoje tá hoje a prova da senhora e do AOBA. Aí acho que não vai dar para eu estudar do AOBA. Você faz hoje a de ciências e faz a outra amanhã, tá certo? Eu vou fazer isso. Júlio César e Ana Lívia. Ana Lívia, Pra por que falar a você entrou verdade. agora? Cadê ela? Peraí, viu, gente? Minha internet caiu, voltou agora. Desculpa, E o professora. Júlio? A minha também tinha caído. Chegou agora. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Como eu vou dar 4 aulas hoje com essa dor de dente? Ô, professora, uma Oi. pergunta que eu sempre queria saber. Pergunte. A senhora termina as aulas que horas? As minhas aulas eu termino 11h30. 11h30? Uhum. Aí eu vou comer. Inclusive, já A tô com senhora fome. dá aula em outras aulas? Ou em outra Minha escola? escola dou nos dias de quarta e nos dias de sexta. Professora, Mas você está imagina a perguntando gente, à tarde eu assisto aula, porque eu sou aluna ainda. Quando eu estou focada em alguma coisa, a minha cabeça Ô, por dentro fica professora, deslizando, a senhora causando não uma sabe, agonia. professora. Professora, a senhora não sabe. O meu irmão acabou de abrir a porta sozinho. Ele é neném? Aham. Olha aí, Tem um ano. uma sinapse e um impulso nervoso. Você acabou de presenciar aí no seu irmão. O menino abre a porta sozinho, professora. Ele nem Vamos lá. acredita. O Anderson disse que quando ele está focando, né, ou tentando fazer alguma coisa, a cabeça dele por dentro sente que está deslizando, né, e ele sente uma agonia. Pode ser que você seja uma dessas pessoas que seja capaz de sentir sinapses, né, sentir um incômodo, porque você está tentando construir alguma coisa. Ou pode ser só déficit de atenção, você cansado de estudar, né, aí você quer fazer alguma coisa. Normalmente, quando você está estudando e vocês sentirem uma agonia, sentir eita, como tá ruim. Aí vocês olhem no relógio, sempre estudem com relógio, tá? Olhem no relógio quanto tempo vocês já estão estudando sem parar.
Se bater 1 hora, você tem que levantar um pouquinho e dar um intervalo de 10 minutos. Você vai levantar, vai Professora, andar, eu vai no começo quintal, de qualquer 2 horas coisa, da tarde. Eu tomar começo uma água, comer um biscoito para ser que voltar. Quando vocês sentirem alguma coisa na hora do estudo, até qualquer coisa que você acha que está diferente, é a hora do intervalo, tá certo? Se você não der intervalos, o seu cérebro cansa e não constrói mais sinapses, você não aprende, tá certo? Então, vocês têm que ver quantas horas vocês vão conseguir estudar e dividir intervalos. Normalmente é um intervalo a cada hora. Estudei 1 hora direto, intervalo de 10, no máximo 20 minutos, tá certo? Vocês vão ver que Professora, rende muito mais. Oi. E aí, eu Cris, estudo 1 hora só na matéria e depois eu dou uma revisada antes de fazer a prova. Eu só faço isso. muito Às bem. vezes eu vejo ela gravada quando, tipo, no livro tem muita coisa pra resumir. E a chamada, tia? Eu sei, já está quase terminando a aula. Ana Lívia está presente, o Anderson está presente, né? Manuel está presente. A Emily está presente. O Everton Lucas. Quando eu paro assim, gente, é porque a pessoa não se manifestou no dia, tá? O Felipe, tá? Felipe. Faltou. Gabriel. Presente. Presente. Hoje eu achei o Gabriel. Gustavo está presente. Heloíse. Está presente. O Jonathan. Não, mas o Jonathan está justificado. A Júlia. A Júlia desistiu da minha matéria, foi que nunca mais apareceu. Tá já batendo recorde de falta. Tá, não cuide não, Júlio César. A Júlia. Oi. Kevin. Ontem eu postei o amparo legal para reprovar aluno por falta. Né? Não é nem o professor que reprova, é a própria lei. Esqueci o artigo, 121, eu acho. Professora, reprova a partir de quantas faltas? A gente teve 200 dias letivos, tá? Mesmo que esses dias letivos, eles sejam EAD, eles estão contando. Então, se você teve 200 dias letivos, vocês podem ter 25% de falta. Vocês podiam ter até 50 faltas. Ô, professora, uma coisa. Quando a pessoa... Professora, E quando aquele? repete um ano, ele vai culpar o professor. Peraí, silêncio, eu estou fazendo a chamada. Cauã está presente? Não, o Cauã também está faltando muito. O Kevin está presente? Também não. Larissa está presente, falou comigo. Marcela está presente? Presente. A Marcela? Quem não tiver... E já saiu um monte de gente da aula, né? O Cauã entrando agora. Maria Fernanda tá. Maria Heloísa está presente? Presente. Maria Isabela está presente. Maria Letícia está presente. Miguel? Tá. Michael tá. Natanael está presente? Não veio hoje, Natanael? Ele nunca Nivaldo? vem. Não, ele estava vindo. Nivaldo está presente? Beleza. Nivaldo também estava faltando demais. Ainda bem que apareceu. Nívia está presente. Rian está presente. Sara está presente. Sim, tia. Thalisson está. Tiago está. João está e a Rai também. Beleza, gente? Terminei com 1 minuto de atraso só. Presente, professor. Beleza? Tchau, gente. Boa prova. Mais tarde eu envio a prova de ciências, beleza? Tchau. Tchau.